gente, quem vê nós comemorando dessa forma nem imagina o que a gente passou na última semana. Primeiro a Malu foi lá cuidar de mim no hospital, né? Aí depois eu queria... Cuidar da Malu. Cuidar da Malu não podia porque eu não podia ir pro hospital, né? Então eu tive que ficar aqui torcendo por ela, tá? Pela minha quarta filha. Olá, meus queridos Sara Lovers. Olá. Eu sou o Rafa. E eu sou a Malu. E hoje, minha gente, a gente vai vir com uma notícia que nos abalou muito nos últimos tempos. Acho que foi a situação mais difícil que eu já passei na minha vida. Eu também. E aconteceu assim muito rápido, então a gente não conseguiu explicar muito pra vocês. E pra mim, de como eu me senti, foi muito difícil. E foi algo desafiador, assim, lidar com saúde, né, de alguém que a gente ama. A gente já voltou pro Brasil por questão do meu pai, saúde do meu pai. E já foi, assim, muito difícil. E logo depois, algo com a Malu, doença, hospital, isso foi muito difícil, assim, para eu lidar. Mas também eu sinto que reforçou muito a nossa relação como casal. Sim. A nossa confiança um no outro. E quem vai falar mais sobre como aconteceu, o que aconteceu, mais assim, em detalhes, vai ser a Malu. Eu vou sair para dar uma caminhadinha com a Luli, que nem falamos, essa é a Luli. Né, Luli? Vamos lá? Vamos? Vamos dar uma voltinha? Eu e tu? A mamãe falar aqui. Pode ser? A mamãe fala com o pessoal, com o Sara Lovers. Tá? Então tá, gente. Eu me despeço, vocês ficam com a Malu e a gente se vê no próximo vídeo. Te amo. Te amo. Então, gente, é a primeira vez que eu falo sobre essa situação de forma pública e falei sobre isso e sobre o que eu senti em relação a isso com poucas pessoas, porque é algo que mexeu bastante comigo, né? E uma coisa que eu trago para esse vídeo também é o que muitas pessoas que ficam doentes e que ficam bem doentes às vezes acabam não se acolhendo depois, né? Acabam não olhando para essa situação. Mas isso, pra mim, é um trauma que se gera. Pelo menos pra mim foi um trauma que se gerou, porque isso mexe muito com a nossa noção de segurança, né? Porque a gente olha a vida e a gente acha que a vida vai durar pra sempre, né? Que, vou fazer tal coisa amanhã, vou deixar pra amanhã, e eu tenho muito tempo. E aí, às vezes, a gente fica de mágoas com pessoas que a gente ama, enfim, com problemas, com coisas assim. E às vezes a gente dá tanto valor para problemas, para situações tão pequenas. E aí, quando a gente passa por uma situação aonde mexe com a nossa noção de mortalidade, é algo muito forte, né? E foi isso que aconteceu comigo, gente, porque essa situação mexeu totalmente com a minha segurança e com a minha noção de que a minha vida vai durar muito, ou ia durar muito ainda, né? Eu tive um problema renal e no dia 5 de agosto esse problema ele veio, né? Ele se mostrou, porque ele já existia, mas eu não sabia que estava da forma como estava. E aí, dia 5 de agosto, eu tive uma crise renal. E para quem não sabe, uma crise renal é uma dor muito intensa, muito forte. Mulheres que já pariram relatam que dói mais do que o parto. Eu não sei porque eu nunca pari, mas realmente é uma dor insuportável.
E aí no dia 5 de agosto eu tive essa crise, eu e o Rafa a gente foi pro hospital, eu tomei remédio, só que eu já tinha tido episódios renais várias vezes na vida, assim, desde que eu tinha 10 anos eu já tive cálculo, né, eu já tive crise renal, já tive que fazer litotripsia antes, então assim, é algo que eu já estava acostumada, né, tanto que no dia 5 à noite eu ainda fui no aniversário de uma amiga minha, né? Então assim, eu tive a crise, tomei remédio, marquei daí um urologista pra ir na semana, né? Mas pra mim tudo certo. Aí fomos no aniversário, eu tava super bem, ok, de boa. E aí na madrugada eu tive mais uma crise, dor de novo. Tá, beleza. Mas tudo bem, fiquei ok de novo. E isso foi na segunda, né? Dia 5 foi numa segunda-feira. Na terça-feira, eu tava bem, assim, relativamente normal. E na quarta-feira eu tinha uma eco pra fazer, pra ver a situação do meu rim. E na quinta, aí eu tinha o médico marcado pra ir, né, o urologista, pra levar meus exames, a eco, pra ver toda a situação, pra ver como que a gente ia proceder em relação, né, a essa pedra. Quando a gente foi fazer a eco, eu pensava que era uma pedrinha que ia passar ali pelo meu canal, tudo certo, normal, dói muito, mas ainda ok, né, a dor a gente enfrenta, tudo bem. Mas aí, na eco, eu já fiquei preocupada, porque o cara que fez a eco lá, ele olhou e falou, olha, tu tá com uma pedra de quase 8 milímetros, que é uma pedra grande, e ela está trancando o teu ureter. E o teu rim, ele tá se dilatando, né? E, gente, isso é uma coisa relativamente grave, porque é uma situação em que realmente, assim, se não for algo, né, tratado rápido, eu poderia perder o meu rim. Mas ainda, até aí é uma situação ruim, é uma situação que tu tem que fazer um procedimento, mas ainda não estava tão preocupante, tá? Saí já da eco meio mal, meio triste, pensando, poxa, eu não acredito, né, eu vou ter que fazer a litotripsia de novo, porque eu já tinha feito uma vez. Aí na quinta-feira, gente, eu tive mais uma crise renal de manhã muito feia. Mas assim, ó, foi a pior de todas. E acompanhada de uma sensação que eu nunca tinha tido na minha vida. Que eu não sei nem explicar. É como se tivesse dado pane no meu sistema, assim. Eu tava bugada. Eu mal conseguia abrir minha boca, assim. Eu entrei num estado que eu tremia e vomitava. E eu não tinha controle do meu corpo, assim. Parecia que realmente eu, sei lá, ia morrer. Tava muito mal. E isso foi bem no dia que eu tinha consulta com o urologista. Que foi na quinta-feira, né? Que eu acordei desse jeito. E aí a gente foi na consulta com o urologista. Eu cheguei lá passando muito mal. Eu tinha que vomitar nos lixos do consultório quando eu cheguei, porque eu só vinha vômito. E eu tava com muito tremor, suando demais, tava passando mal, assim. E não era dor, era realmente um passar mal. Muito acelerado meu coração também. E aí no que a gente foi consultar com ele, ele viu que eu tava com febre e que meu coração tava com muito ataque cardíaco. E ele falou, olha, vocês vão ter que ir pra UTI. Não deixem de ir pra UTI, pra urgência agora. Vocês têm que ir agora, vocês não podem deixar pra depois de jeito nenhum, porque a situação é grave. E deu, tá, mas não tem como fazer a litotripsia, que nem da outra vez dele, não. Não tem como, porque a situação dessa vez é diferente, que eu já tinha feito a litotripsia com ele. Pra quem não sabe, a litotripsia é um procedimento que explode a pedra, né? E ele não, dessa vez é diferente. Tu vai ter que provavelmente ser internada, controlar a infecção, porque tu tá com sintoma de infecção alta. E aí depois tu vai fazer um procedimento, que provavelmente tu vai botar o duplo J, né? Que é um catéter que se coloca dentro ali do canal ali da uretra, enfim. Mas aí, gente, vocês imaginam o meu pavor e o pavor do Rafa quando o médico falou que eu tinha que ir para uma UTI, rápido, voando, correndo. A gente saiu assim desesperado, e coitado do Rafa, porque eu não consigo nem me colocar no lugar dele, porque tu tá passando mal, é ruim, mas tu tá tendo que
ser forte e tendo que guiar a situação do lado da pessoa que tá passando mal, eu acho que é pior ainda. Porque, cara, ele teve que ficar forte ali do meu lado e a gente meio que não sabia o que fazer, porque não tinha como eu ir pra UTI ali do Regina, porque eu não tenho plano de saúde. E o médico falou, olha, a UTI aqui do Regina, se tu for agora e internar, vai ser mais ou menos 10 mil reais por dia no particular. Então esse plano que eu tenho, que é um plano mais fraquinho, que é um plano que, enfim, é mais pra consulta, não ia cobrir isso. E 10 mil reais por dia a gente ia tirar da onde, gente? Não tem como, entendeu? Porque provavelmente eu ia ficar, sei lá, 10 dias internada. Imagina, né? 100 mil reais. Não tem como. Aí a gente pensou, vamos pro Clínicas, lá em Porto Alegre. Só que, gente, eu tava passando muito mal. E aí fomos pro Clínicas, lá em Porto Alegre. No caminho eu vomitei, eu fiquei passando mal, tive um negócio. O que me ajudou, por incrível que pareça, foi um Gatorade que eu tomei, até chegar lá, né? Aí chegamos no Clínicas, eu estava com 38,6 de febre, com o meu coração extremamente acelerado. E a mulher que me atendeu lá, ela falou, olha, a gente não vai poder te atender porque tu não é idosa. E a gente não pode atender se tu não é idosa ou se tu não tem câncer. Então, eles só atendem nessa urgência pessoas idosas ou com câncer. E aí eles me falaram, vai pra UPA do Bom Jesus, que lá eles vão te atender e vão te encaminhar pra cá. Tá, beleza, fomos pra UPA. E aí, gente, a gente chegou lá e, assim, a UPA... em obra, sabe? É uma energia, assim, bem ruim. Bem ruim mesmo, assim, do lugar, do ambiente, das pessoas lá. E ficar internada lá, porque daí o que aconteceu? Eu fui pra lá e eu fiquei internada lá. E eu não podia mais sair de lá, gente. Por quê? Porque no momento que tu é internado numa UPA, tu só pode sair se a UPA te transferir. Então eu fiquei internada na UPA e eu não podia sair de lá. E eu fiquei num corredor, eu e o Rafa, né, porque o Rafa ficou o tempo inteiro comigo, num corredor que tava em obra, um barulhão, um cheiro de obra, assim, pó, e as pessoas ali todas... muito doentes, muito mal na minha volta. Eu fiquei numa cadeira, numa poltrona, assim, o Rafa numa cadeira e eu numa poltrona, e a poltrona nem deitava. E imagina, né, a pessoa com crise renal, com todo aquele nervosismo, sem nem poder deitar pra dormir. Eu não tinha um travesseiro, não tinha uma coberta, não tinha nada. Eu e o Rafa, a gente tava totalmente despreparado, porque a gente tava de carro, a gente não tava com a Saravan, então a gente não tava com as nossas coisas junto. Eu não vou contar tanto dos detalhes dessa questão, mas a minha mãe, ela ajudou muito nessa situação. Ela e o Rafa foram, assim, as pessoas que ficaram lá comigo. A minha mãe me deu banho, o Rafa o tempo inteiro também comigo, também me deu banho, secou meu cabelo. Tudo que eu precisava, eles estavam lá comigo. Teve outras pessoas que ajudaram também, tipo, a família do Rafa dando suporte, mesmo que de longe, o tempo todo. Meu pai, minhas irmãs, todo mundo deu suporte, assim, o Rogério, que é um amigão também. Então, todo mundo deu suporte, sabe? O que eu quero dizer é que a minha mãe, ela entrou com um processo judicial para eu conseguir essa vaga no hospital para fazer o procedimento. E por que ela entrou com esse processo judicial, gente? Porque eu estava na UPA e estava uma situação muito, 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 muito complicada, porque eu estava sendo extremamente maltratada pelos enfermeiros. Imagina, né? Eu doente, já nervosa e sendo maltratada. E aí, galera, a grande questão é que neste processo de ir para a UPA, eu fiz alguns exames. E nestes exames eu descobri que eu estava com uma infecção no meu rim. E o rim, ele é um órgão vital, né? E o que acontece? A infecção não estava passando de jeito nenhum. E aí que foi a grande bomba. Porque se tu tá com uma infecção num órgão vital e essa infecção ela já tá avançada e não passa,
essa infecção ela se torna uma infecção generalizada e a pessoa morre. E no meu laudo, o médico colocou que eu estava com possibilidade de falência renal. E aí tu imagina pra mim, pro Rafa, pra minha mãe, pra minha família, né? Ler isso, saber disso, cara, foi muito desafiador. Porque a minha noção da minha segurança, ela passou. Ela foi embora e eu só sabia chorar, gente. Eu chorava, tinha crise de ansiedade, vomitava. E eu tenho uma espiritualidade muito forte comigo. Assim, eu sou médium, eu trabalho com isso. E eu já acessei o mundo espiritual várias vezes, né? Porque aqui no canal a gente brinca, a gente dá risada, a gente tem esse lado muito crianção, mas eu sou uma pessoa com esse firmamento espiritual muito grande, que eu não mostro aqui. Mas eu tenho isso há muitos anos já, e eu já trabalhei em processos de desobsessão, de tudo que vocês podem imaginar em relação ao mundo espiritual. Mas nesta situação, gente, eu não consegui ter força. Eu não consegui me firmar em mim mesma, eu fiquei perdida. Eu fiquei assim, desamparada, sem chão, porque a minha noção de segurança foi totalmente embora naquele momento, porque eu tava muito desconfortável. E eu tava num lugar onde todo mundo tava doente, todo mundo tava morrendo na minha volta, uma coisa muito pesada. Gente, parecia que eu tava assim, realmente, sei lá, no umbral, sabe? Se for falar de uma forma espiritual, né? Essa situação, assim, mexeu muito, sabe? Muito, muito, muito com o meu psicológico, com o meu emocional. De uma forma que nem eu esperava, porque eu me considero uma pessoa bem forte, bem corajosa. Eu sinto que eu tenho uma alma antiga, tremenda, sabe? Mas nesse momento não rolou. Não rolou, eu fiquei muito frágil e o Rafa tentando me levantar, minha mãe tentando me levantar, meu pai foi me visitar, tentou me levantar, minhas irmãs, mas tava bem difícil assim, de eu conseguir, sabe? Sobre o processo que a minha mãe entrou judicialmente pra eu conseguir a vaga, foi tudo muito difícil também, muita briga no meio da situação, assim, no sentido de ter briga judicial, mas no fim a minha mãe conseguiu, graças a Deus. E como eu disse, né, minha mãe e o Rafa foram as pessoas que mais lutaram, assim, pra situação dar certo. E de uma forma muito rápida, porque foi tudo muito rápido, gente. Eu passei mal na segunda, na quinta-feira eu tava internada, né, e já tava com essa notícia de que eu poderia morrer. Então, tipo, cara, foi uma coisa assim, uma bomba, sabe? Foi muito rápido. Mas enfim, aí minha mãe conseguiu e eu fui pra PUC. Aí chegamos na PUC, felizes da vida, que conseguimos, agora vamos conseguir e tal. No que a gente chegou lá, já foi mais uma burocracia. Eu fiquei das 10 da manhã até meia-noite esperando para entrar no quarto. E com todas aquelas sensações que eu tava tendo, de enjoo, de vômito, de febre, porque minha febre não passava. Aí outra coisa que aconteceu foi que nessa UPA que eu tava, essa UPA Bom Jesus, eles trocaram meu antibiótico 3 vezes, gente, na situação que eu tava. E isso é muito grave, porque tu não pode ficar trocando antibiótico de uma pessoa que tá com uma infecção no órgão vital, né? Então eu tava tucanada, porque eu vi eles fazendo besteira, né? E era minha vida, e eu tentava discutir com eles e eles batiam de frente, sabe? Então, foi muito, muito, muito desgastante, assim. Aí no final da situação toda, fui pra PUC. A minha mãe conseguiu internação particular pra mim, porque ela colocou no processo que, enfim, eu teria que conseguir essa... pela gravidade da situação, eu teria que conseguir essa internação de uma forma que a situação fosse 100% resolvida. E para ser 100% resolvida, eles só tinham o tratamento que eu precisava no particular. Então o juiz aceitou e mandou que eu fosse pro particular. E deu certo, eu fui pro particular. E aí a gente fez os procedimentos que precisavam ser feitos. A infecção daí já tinha baixado um pouco, né? Que daí foi mais um tempinho ali de eu tomando antibiótico pra infecção realmente baixar. Que daí ela já tava começando a baixar, já não tava mais com tanta febre.
E aí eu fiz o procedimento, que foi o flexível, que eles chamam, que é um procedimento que eles colocam alguma coisa lá dentro, um ferrinho, não sei como é que funciona, gente, mas é uma cirurgia, basicamente, onde eles explodem a pedra, e aí eles colocaram também o duplo J, que é um catéter que fica lá dentro, pra desobstruir o rim, pra tirar aquele líquido que tava ali, enfim. E agora eu tô bem, tá? A pedra foi explodida, graças a Deus. O meu rim está bem, tá tudo certo agora neste momento. Tô tomando muita água, né? Porque agora isso aqui é a minha meta do dia, todos os dias, até mais do que isso. E o catéter também que eu coloquei, eu já tirei, tá? Então, assim, deu tudo certo. Mas foi uma situação muito difícil, foi uma situação, assim, que eu não imaginava que eu ia passar. Porque, assim, a gente voltou pro Brasil antes, né, do prazo, a gente pretendia voltar só agora em setembro, para cuidar do meu sogro. E no fim, o meu sogro ter nos chamado, porque ele não chegou a nos chamar, mas espiritualmente ele nos chamou, né, porque eu tava sentindo que a gente tinha que voltar, e aí quando a gente soube que ele tava internado, eu falei, vamos voltar agora, porque eu já tava sentindo. Então, eu tenho essa ligação com o meu sogro que é muito espiritual, é muito forte, e de alguma forma ele salvou minha vida também, né, gente? Porque imagina se a gente estivesse na Argentina, sem suporte, sem saber muito o que fazer, sabe? E sem uma condição financeira tão boa, né, gente? Porque a gente vive uma vida estável, né? A gente vive bem, mas também a gente não tem 50 mil reais pra gastar em médico, né? A gente foi algo, assim, muito surreal, muito espiritual que aconteceu, porque eu voltei e fiquei com meu sogro no hospital, cuidando dele, e aí depois fui eu que fui pro hospital, e realmente numa situação que eu poderia ter morrido ou perdido meu rim, né? Ia ter que ficar o resto da vida fazendo hemodiálise se eu tivesse perdido um dos meus rins, gente. E aí eu não ia conseguir viajar mais. Eu não ia conseguir ter a vida que eu amo, entende? Então, tu estar nessa situação que tu pensa que tu pode perder a tua vida é muito louco, gente. É muito forte. E para pessoas que já passaram isso, que estão assistindo esse vídeo, cara, é algo muito profundo, que às vezes a gente não olha pro quão profundo é isso, né? Porque aí a gente percebe que a nossa vida ela não dura para sempre, a gente percebe que as coisas são passageiras, né? E é muito louco tu realmente... Porque falar é fácil, olhar um filme, ouvir uma história de alguém, mas agora tu sentir, cara, eu vou morrer um dia, realmente tu sentir isso na pele de uma forma palpável, é muito intenso, é muito louco. Eu ainda tô sensível por causa disso, eu não digo que não, porque pra mim parece que eu ainda não acessei bem o trauma que isso gerou em mim. Eu tive muita crise de ansiedade depois que essa situação passou. Teve várias noites que eu não consegui dormir. Pra mim foi bem forte, assim, mais forte do que eu imaginava. Então eu ainda tô me recuperando dessa situação, sabe? Ainda tô, assim, voltando pro meu eu, voltando a ser quem eu sou, porque foi tudo muito forte, foi tudo muito intenso, desde que a gente voltou pro Brasil, e a gente tava vivendo uma vida muito leve, muito boa, muito tranquila, sem problema nenhum. Peraí, ó, isso aqui é importante. E aí, assim, do nada tu voltar e pum, acontecer tudo isso, cara, por mais que a gente seja muito positivo, pessoas muito felizes, eu e o Rafa, a gente é extremamente feliz, a gente se ama, a gente ama nossa vida, por mais que a gente tenha, assim, esse brilho, tem situações que a gente cai. Mas o que é importante, né, é a gente cair e saber levantar, né, gente? Então, assim, eu tô buscando muita força agora, assim, pra ficar firme, seguir o baile, ó, vamos lá, porque senão a gente se deprime, né? A gente entra numa coisa muito, assim, também dramática, né? E eu,
como boa ariana que sou, né, eu tento não entrar no drama, mas realmente, assim, é importante a gente admitir, né, me abalou, eu senti, continuo sentindo um pouco ainda os resquícios disso tudo, porque, poxa, tu tá lá numa cama de hospital, teu pai te visitar, tua mãe, todo mundo, e as pessoas chorando do teu lado, e tu chorando e as pessoas chorando, e tu vê que a situação é grave, é foda, né? Mas enfim, eu acho que agora é questão de seguir em frente e se permitir sentir, gente. Eu acho que a gente tem que sentir, chorar, botar pra fora, mas também saber a hora de bater no peito e, não, vamos lá, eu sou forte, foi, né, foi difícil, foi ruim, mas vamos seguir em frente, né, vamos aproveitar agora e pegar um ensinamento disso. E qual é o ensinamento, gente? Que a vida, ela não é eterna. E eu já falo muito sobre isso há muito tempo, né, meu lema é a vida é agora, e isso reforçou muito esse meu lema, reforçou muito essa vida que a gente vive, porque a gente vive como se não houvesse amanhã. Eu e o Rafa, a gente realmente vive isso. Então isso reforçou mais ainda que eu devo viver assim mesmo, sem racionalizar tanto, sem botar tudo pra mente, pra cabeça. Ai, tem que ser assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não tem que ser nada, tem que ser leve, tem que ser bom, tem que ser verdadeiro. E se não for, saia da nossa vida, né? E é isso. O maior aprendizado é: vivam uma vida leve, vivam uma vida verdadeira, não fiquem em relacionamentos que não façam sentido pra vocês, não fiquem em trabalhos que não façam sentido pra vocês, não fiquem em uma vida que não faça sentido, porque, gente, a gente morre. E a gente morre mesmo. A única certeza que a gente tem da nossa vida é que a gente vai morrer. Então, no momento em que a gente tem essa pequena noção dessa mortalidade, a gente não deixa pra viver o que a gente quer viver amanhã. Então, se tu ama alguém, ou se tu não ama alguém, se tu quer viver alguma coisa, fala, faz, termina, começa, recomeça, mas não deixa pra depois. E eu digo isso por experiência própria de uma mulher jovem de 30 anos que passou por uma situação assim, que não é a primeira vez, porque quando eu era criança, não vou entrar nesses detalhes, mas quando eu era criança eu tive internações por causa de asma, que também eu corri o risco de morte, mas naquela época eu não tinha tanta consciência, entende? Então eu não sentia tanto. Dessa vez eu tinha consciência, e dessa vez eu passei por isso em um momento que eu tô valorizando a minha vida demais, que eu tô vivendo a vida que eu quero. Então, é isso, né, gente? E o principal que eu queria falar nesse vídeo é que eu quero agradecer, porque eu não consegui agradecer as pessoas da forma como elas mereciam, porque pra mim foi uma situação tão difícil, tão pesada, que parece que eu não quis acessar tanto e nem agradecer tanto, né? Assim, porque eu não tive força, parece, ainda pra estar nesse meu eu melhor, pra conseguir realmente agradecer, né? Mas eu queria agradecer especialmente o Rafa, porque ele foi um anjo, assim, nesse momento. Ele teve comigo realmente, assim, em todos os momentos. Ele não quis ir pra casa dormir uma noite. Ele ficou o tempo inteiro numa cadeira gelada, sentado, sem conforto, digamos assim. Brigou com a enfermeira, porque a enfermeira falou que era pra ele ir embora, que não podia ficar ali porque eu não era idosa e não podia acompanhante. Brigou, bateu de frente e falaram: a gente vai chamar a brigada. E ele: chama a brigada então, sabe? E ficou ali do meu lado o tempo inteiro. Quando eu fui pra casa depois, né, da cirurgia, ele fez café da manhã pra mim, levava tudo no quarto, numa bandejinha, café da manhã, almoço, janta, cuidava os horários dos meus remédios, gente. Comprou essa garrafa de água pra me dar, pra eu tomar a água que eu preciso tomar. Então, assim, ele foi totalmente o meu porto seguro.
100%, assim, de me cuidar mesmo, e não só me cuidar, mas me dar amor naquele momento, porque às vezes a gente cuida de uma forma, assim, mas não dá aquele amor. Não, ele tava me cuidando, me dando amor o tempo todo, sabe? Então, ele talvez não saiba, porque eu, às vezes, sou um pouco mais fechada, mas ele talvez não saiba o valor que eu dei pra tudo isso. E que eu continuo dando, né? E o quanto pra mim, assim, o nosso relacionamento se tornou muito mais sólido depois disso tudo. Muito mais sólido, porque já era sólido. A gente nunca teve dúvida sobre nós, mas se tornou mais sólido, mais verdadeiro, mais potente, sabe? Pra mim nada derrota eu e o Rafa. Depois disso tudo, nada, nada, nada. E a minha mãe também, né? Porque a minha mãe deixou de trabalhar aquela semana inteira, se estressou, ficou comigo, me levava comida, me levava presentinho, assim, me tratava como se eu fosse uma princesa o tempo inteiro, sabe? E foi muito importante também isso, assim, pra nossa conexão de mãe e filha, né? Porque é muito importante se sentir acolhida pela tua mãe. A família do Rafa, que teve o tempo todo dando esse suporte por trás, de quando eu tava depois da internação na casa deles, eles fazendo comida, me ajudando, sempre me apoiando. A família do Rafa hoje é a minha família também, né? Eu me considero, assim, realmente da família. E eu sei que é uma coisa de alma, eu sei que é uma coisa espiritual, que não é de hoje. Eu tenho muita semelhança com o meu sogro e com a minha sogra. Eu sou muito parecida com os dois de formas diferentes. E eu sinto que eu tenho essa ligação com o meu sogro muito forte, e com a minha sogra também, né? É algo muito, muito forte, muito intenso, muito assim, de outras vidas, né? Gente, agradeço também o meu pai, que eu sei que ele fez movimentos, ele se preocupou, ele também foi atrás, ele não conseguiu estar lá o tempo inteiro, porque ele mora longe, mas eu sei o quanto ele também se esforçou nesse momento. As minhas irmãs, a minha irmã mais velha também fez muitos movimentos, a minha irmã mais nova, todo mundo tava, sabe, gente, amparando, assim. Isso. Acho que eu falei bastante, mas falei com o meu coração, de uma forma verdadeira. E agradeço a quem assistiu até aqui. E é isso, gente. Vivam a vida de vocês como se fosse o último momento, o último dia. Não deixem pra depois, porque a gente nunca sabe quando vai ser, né? O último momento, o último dia. E é isso. Tchau.